é de recordarmos e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que capacite a todo ouvinte, primeiro a mim que estou falando, para que essas medidas deixadas pelo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejam medidas primordiais em todos os muçulmanos na prevenção desta mesma doença. O nosso chefe do Estado deixou as suas medidas que devem ser obedecidas pelo todo cidadão, e todas as organizações também estão deixando as suas medidas para serem obedecidas, de modo que esta doença ou esta epidemia não se espalhe a maior parte do mundo. E nós cá do outro lado, muçulmanos, também temos algumas medidas estas mais eficazes e mais boas e mais apropriadas que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou para conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Começando, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, que de tudo quanto o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a nós foi por parte de uma inspiração, foi por parte de uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, num dos versículos do Alcorão, indo mesmo começar a mencionarmos as medidas preventivas contra as doenças contagiosas, e o coronavírus faz parte dessas doenças contagiosas. Inshallah, eu irei mencionar umas 5 medidas e o meu colega também irá dar a continuidade. Começando, a primeira medida deixada pelo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contra todas as circunstâncias difíceis da nossa vida, ou seja, contra toda doença contagiosa, o coronavírus, é confiança, confiarmos em Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que nós chamamos em árabe at-tawakkul. E quanto a esta medida, Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão ele diz: Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, que todo muçulmano que confiar em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ser-lhe-á o suficiente. Como quem está a dizer, se nós depositarmos a nossa confiança em primeiro lugar em Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua misericórdia, esta doença não vai nos atingir. A segunda medida preventiva contra esta doença deixada pelo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta medida é temor. Termos temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Ter temor em Allah de uma forma muito resumida e rápida significa obedecermos a Allah e abandonarmos tudo aquilo que ele proibiu-nos. E quanto a esta medida, Allah diz no Alcorão: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, que todo aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala em momentos bons ou momentos maus, Allah vai dar-lhe uma saída mais rápida e mais eficaz. Como quem está a dizer, nessa situação em que nós todos nos encontramos, estamos com medo de esta mesma doença atingir-nos. Seria o momento apropriado de nós temermos Allah subhanahu wa ta'ala, de nós intensificarmos a nossa adoração a Allah. E se isso nós fizermos, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer uma saída para nós. A terceira medida preventiva que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ensinou a nós é at-tasbih, glorificarmos constantemente Allah subhanahu wa ta'ala. E quanto a esta medida preventiva de at-tasbih, nós encontramos na passagem ou na história de Nabi Jonas, onde Allah diz: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, que significa: se o Jonas não tivesse glorificado Allah subhanahu wa ta'ala, Allah poderia manter-lhe na barriga da baleia até no dia do juízo final. Nós sabemos que este profeta, este Nabi, este mensageiro, ele foi engolido pela baleia. E a única coisa que influenciou ou que fez com que Allah lhe desse a saída desta dificuldade na onde ele se encontrava foi através de at-tasbih. E nós estamos nessa situação muito caótica, muito difícil e com muito medo. Temos aqui uma medida de prevenção que é fazermos constantemente o tasbih, glorificarmos Allah subhanahu wa ta'ala. O Imam Shafi'i, ele diz que não vejo algo mais benéfico diante, aliás, de uma epidemia como glorificarmos Allah. Ele está querendo ensinar a nós que uma das medidas mais eficazes, mais boas, ensinadas pelo Muhammad sallallahu alaihi wasallam é at-tasbih, glorificarmos constantemente Allah subhanahu wa ta'ala. A quarta medida deixada pelo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam é refugiarmos-nos ao Salah. Os companheiros do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles relatam para nós dizendo o seguinte: de todas as vezes que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam estivesse numa preocupação muito caótica, numa situação difícil, a sua arma, o seu refúgio era o Salah. Yafza'u ila Salah. E deve ser este momento mais apropriado em que nós devemos encher os nossos masajids, fazendo Salah, adorando Allah, para no fim do Salah levantarmos as nossas mãos humildemente e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê ou que nos conceda a cura o mais rápido possível e que faça com que esta mesma epidemia não atinja a nós. E não deve ser o momento de nós abandonarmos o Salah. A quinta e a última medida preventiva na minha intervenção é fazermos o dua constantemente. Este dua foi o dua, aliás, é um dos duas que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a todos seus seguidores para que recitassem nos momentos difíceis, para que recitasse nos momentos de uma epidemia, para que recitasse no momento de uma doença contagiosa. E nós, neste momento, estamos numa situação em que esta mesma doença está assolando todo mundo. O dua é